Então, pessoal, hoje o tema que nós vamos elaborar, trabalharmos e conversarmos vai ser com relação à dependência emocional. Se você já foi uma pessoa dependente emocionalmente de outra pessoa, ou se você tem essas arestas, essas dificuldades, eu te convido a ficar do início desse vídeo até o final para você ver aonde a dependência emocional pode nos atingir com relação à nossa vida e também com relação às relações que nós temos no nosso cotidiano, beleza? Então, vamos lá. Primeira coisa, dependência emocional. Dependência emocional é uma situação do seguinte: é como se, de acordo com os padrões, nós temos uma necessidade com relação às situações não emocionais, situações emocionais que não são atendidas. O que seriam essas situações emocionais que não são atendidas? É, por exemplo, com relação à validação de afeto, é com relação a nós projetarmos no outro aquilo que nós gostaríamos que o outro fornecesse para a nossa vida. Então, normalmente, a dependência emocional é igual um usuário de drogas. A partir do momento quando ele tem uma experiência mágica e ele sente uma realização, ele sente um prazer, uma satisfação, a todo momento ele busca ter esse mesmo prazer, essa mesma realização e também essa mesma satisfação. Só que muitas das vezes a dependência emocional, ela rompe a barreira da realidade. O que é romper a barreira da realidade? De acordo com Freud, nós temos alguns tópicos que ele fala a respeito do desejo, o princípio da realidade e o princípio moral. A partir do momento quando nós temos o nosso desejo, nós temos a noção da realidade, mas ainda nós temos também a noção da moralidade, a dependência emocional, ela começa a somente olhar para a situação do nosso desejo. É como se a gente começasse a olhar para a nossa realidade e não queresse mais ver ela, e é também como se a gente olhasse para o nosso princípio moral e também não querer mais ver ele. É justamente querer validar o nosso desejo através do outro, baseado numa dependência emocional. É como se muitas vezes a gente ouvisse até em músicas, né, aqueles famosos ditados: eu estou procurando a minha cara metade. Mas quando você fala isso, que está procurando a sua cara metade, a sua outra metade, você também está dizendo automaticamente que você é uma pessoa incompleta. Ou seja, uma pessoa que é dependente emocionalmente do outro, ela também, de uma certa maneira, ela é uma pessoa totalmente incompleta, ou seja, ela não é completa consigo mesmo. Então nós temos algumas situações que a dependência emocional também ela atinge. Quais são essas situações? Nós vemos normalmente uma pessoa, quando ela é dependente emocionalmente falando, ela é uma pessoa ansiosa, às vezes ela é uma pessoa que ela é separatista. O que é uma pessoa separatista? Ela somente quer ter o outro para ela e não pode dividir com mais ninguém. Ela tem um egoísmo além da normalidade, ou seja, ela é uma pessoa que quer tomar posse do outro, como se o outro fosse totalmente um objeto dela mesma. Eu vou falar alguns exemplos aqui que eu já passei por casos e situações de dependência emocional muito claro, aonde nós identificamos também padrões comportamentais e também com relação a esse desejo que é de uma origem não atendida, que talvez venha também de uma situação lá da infantilidade ou de um trauma que aconteceu no cotidiano das pessoas, que a pessoa ainda também ela é totalmente uma dependente ou um dependente emocional. Então, por exemplo, eu já atendi alguns casos que teve conflito de personalidade. O que é conflito de personalidade? Por exemplo, eu não vou entrar aqui nas abordagens de personalidade de acordo com a neurociência, mas para esse exemplo aqui que eu vou explicar para vocês, funciona da seguinte forma. Por exemplo, esse caso específico, eu tinha ali uma pessoa que era introvertida e uma pessoa extrovertida. O que significa uma pessoa introvertida? Uma pessoa introvertida é uma pessoa que é mais recalcada, uma pessoa mais retraída, uma pessoa que busca mais programas em comum com um outro, programas de um jantar, programas de pedir uma pizza, tomar um bom vinho, um programa a dois ou com poucas pessoas. Uma pessoa introvertida, não estou dizendo que uma pessoa totalmente introvertida, 100% introvertida, ela é desse jeito, porque não existe.
É muito difícil ter uma pessoa 100% introvertida, mas uma pessoa introvertida, o que ela é? Ela nada mais é do que uma pessoa que busca situações de qualidade, ou seja, aquelas pessoas ali que ela convive, aquele momento daquelas pessoas que ela convive, a partir do momento quando ela tem aquele contato com aquela minoria de pessoas, ela se sente uma pessoa mais realizada e tem o seu ego um pouco mais satisfeito e também mais realizado. Agora, o que é a diferença de uma pessoa extrovertida? Uma pessoa extrovertida não. Uma pessoa extrovertida já é uma pessoa que gosta de estímulos de muitas pessoas e quanto mais pessoas tiverem junto delas, mais elas se sentem estimuladas, realizadas e satisfeitas, baseado no seu ego. Então imagina para você ver, um introvertido relacionando com um extrovertido. O que acontece? Conflito de personalidade. E foi justamente isso que aconteceu. Nós tínhamos ali um casal, uma situação de uma pessoa que era extrovertida e uma pessoa que era introvertida. Quando a pessoa extrovertida queria satisfazer o seu desejo, o seu ego, com os seus estímulos baseado em festas, onde tinha muita gente, onde tinha várias pessoas, a pessoa que era introvertida, ela queria um programa mais recluso, uma programação com a pessoa mesmo, talvez uma viagem, um sítio, uma fazenda, uma praia, somente aonde pudesse ter os dois. Não que o extrovertido não goste disso. Mas a partir do momento quando o introvertido começa a projetar sempre isso com relação à mesma pessoa que é o seu companheiro ou companheira que é extrovertido, que tem estímulos mais com relação à quantidade de pessoas, você tem um conflito de personalidade. Então, por exemplo, a situação da pessoa que era dependente emocional, no caso da figura do introvertido, começava, de uma certa maneira, a programar situações onde o casal ali pudesse ficar mais recluso. Então, por exemplo, programava-se daqui a 10 dias uma viagem onde eles pudessem ficar juntos, e naquele momento, quando ficassem 10 dias juntos, o ego do introvertido era totalmente saciado. Porém, por exemplo, para ele ter mais constância e contato com o seu parceiro ou parceira extrovertida, começava a se programar mais programas dos dois juntos, porém num curto período de tempo. E o que acontece? Quando você faz uma programação num curto período de tempo de uma pessoa extrovertida, chega um ponto que ela começa a dar desculpas, ou ele começa a dar desculpas, que hoje ele não está disposto, hoje ele não tem um compromisso mais importante que ele tem que estar resolvendo. E a partir do momento quando começa a ter esses conflitos, a pessoa que é dependente emocionalmente falando, começa a olhar para o outro e ver aquela posição do outro como se fosse uma posição de rejeição. Então a pessoa começa a planejar situações e circunstâncias onde a pessoa projeta para o outro, não aquilo que é uma necessidade de amor, mas aquilo que é uma necessidade da dependência emocional. E muitas das vezes a gente coloca nessas situações com relação às nossas relações, duas figuras importantes que nós temos que ter discernimento. O que eu estou projetando no outro é uma situação de projeção de amor ou uma situação de uma dependência de emoção por parte minha. Porque, por exemplo, se eu cobro do outro atenção, se eu cobro do outro ligações, se eu cobro do outro presença, eu tenho que fazer essa pergunta para mim mesmo. Esta situação que eu estou cobrando do outro é uma situação de amor ou uma situação da minha dependência emocional, do meu afeto? Se você tem dificuldade de distinguir isso, não sabe a origem disso, eu te convido a clicar no primeiro link da bio para você acessar um curso de terapia ou através até de uma mentoria de terapia para poder ver a origem disso e depois começarmos a sanar os objetivos que vão ser mostrados nesse vídeo. Porque não adianta nada você seguir alguns passos e também não entender a origem de onde vem essa dependência emocional para você entender o gatilho que ativa ela, que você projeta no outro. Se é um amor ou se é uma dependência emocional. Beleza? Então vamos lá, continuando. Quando você projeta no outro uma situação de dependência emocional, e o outro ali no caso é extrovertido, chega um ponto que o extrovertido ele começa a se sentir pressionado, ele começa a se sentir
ameaçado, é como se ele se sentisse ali que o seu parceiro ou sua parceira é uma pessoa totalmente insegura. E aonde tem nas relações a insegurança, o que acontece? Nós tendemos a olhar para o outro não como uma figura agregadora de relações, mas como uma figura de uma pessoa que a todo momento ela está me ameaçando emocionalmente e não está me deixando bem. Não está me deixando feliz, não está me deixando realizado. Normalmente, quando as pessoas, por exemplo, têm um índice de ciúme muito elevado, provavelmente ela tem algo relacionado à sua dependência emocional, não como uma projeção de amor através de cobrança do outro, mas com uma validação do seu afeto baseado na dependência emocional. E o dependente emocional é a mesma coisa do dependente químico. O dependente químico, para poder usar drogas, o que ele faz? Ele manipula, ele articula, ele vai lá e influencia para que através de tudo isso ele consiga ter acesso à droga para poder saciar a sua dependência química. Da mesma forma também o dependente emocional. Ele manipula, ele vai lá e articula, ele vai lá e coloca situações para que a validação da sua dependência emocional possa recair sobre ele, para que o seu afeto também seja saciado. Então, pessoal, dependência emocional, todos nós, cedo ou tarde, uma hora ou outra, num gatilho ali comum ou num gatilho não comum, nós vamos passar por isso. E eu quero te falar aqui alguns pontos que você tem que olhar para você mesmo e você tem que definir se você está vivendo de dependência emocional ou não. Então, o primeiro passo que eu quero te passar é o seguinte, com relação à dependência emocional. Você tem que, primeiro, tomar consciência que você é um dependente emocional. Gente, é a mesma coisa do usuário de drogas. É a mesma coisa da pessoa que tem dependência alcoólica. A pessoa só começa a entrar num processo de cura a partir do momento quando a pessoa toma consciência dela mesma que ela tem esse problema e ela precisa de ajuda. Porque não adianta nada, se você olhar para você e falar que você domina isso, que você dá conta de lidar com isso, e você mente para você, o maior iludido é você. Então, para você entender e como vencer a dependência emocional, o primeiro passo que você tem que aceitar para a sua vida é: você tem que tomar consciência que você é um dependente emocional. A partir do momento que você toma consciência de que você é um dependente emocional, eu vou te dar um segundo passo aqui para você estar seguindo na sua situação. Qual que é o segundo passo? Você tem que entender e discernir a diferença do que é amor com relação ao zelo, daquilo que é a sua dependência emocional. Exemplo, aquele casal que eu disse no início, que era um casal introvertido e um casal extrovertido, até um certo momento ali, um entre o outro, tinha situação ali de zelo, de carinho, de amor, de afeto. Só que a partir do momento, a pessoa que era dependente emocionalmente falando, o que ela fazia? Ela começou a articular situações para que os dois somente ficassem juntos, excluindo totalmente o traço de personalidade do outro, excluindo que o outro é extrovertido, excluindo que o outro tem os estímulos dele baseado na personalidade dele. E a pessoa que é dependente emocional, ela projeta no outro algo pensando que é como se fosse um afeto e um carinho, mas não é. É uma dependência emocional. Então você tem que saber primeiro diferenciar. Tudo aquilo que eu estou fazendo é, primeiro, amor, carinho e zelo, ou é tudo baseado na minha dependência emocional? Então você pode fazer umas situações, uma ferramenta que eu vou te dar que é muito simples. Por exemplo, antes de você fazer algo para o seu parceiro ou para a sua parceira, pergunte para você primeiro: isso que eu estou querendo fazer com relação ao meu convívio social com a pessoa que eu estou me relacionando, isto é amor, zelo e carinho, ou é minha dependência emocional? Se é amor, zelo e carinho, beleza, tudo bem, continue. Agora, se for a sua dependência emocional, o que você tem que fazer? Você tem que buscar uma ferramenta rápida para poder satisfazer a sua realização pessoal
naquele momento. Um exemplo muito simples que você pode fazer, por exemplo, antes de você fazer isso, você distinguiu, cara, isso que eu estou projetando é a minha dependência emocional. A primeira coisa que você busca fazer para você é o seguinte: pare tudo e tente fazer algo que vai te dar uma satisfação imediata. Pode ser uma corrida, pode ser indo na academia, pode ser praticando um esporte. Se você mexe com vendas, realize uma venda para poder ganhar um dinheiro baseado no lucro disso. Se você é uma pessoa que projeta ali situações que você precisa de marketing pessoal, coloque essa situação para poder vender alguma coisa no futuro. Se você é uma pessoa que estuda, para tudo, foca em algo que você gosta de estudar. Se você é uma pessoa que gosta de se distrair com seus amigos, ou então jogando algum tipo de esporte, videogame, faça isso, mas não deixe a sua dependência emocional guiar a sua vida. Porque na maioria das vezes o que a gente faz? A gente tem esse gatilho e em vez de nós buscarmos uma satisfação para nós mesmos, nós vamos lá e buscamos aquilo para poder saciar o nosso ego baseado na dependência emocional. Então você tem que identificar, isso que eu estou projetando para o outro, é afeto, é amor, é zelo e carinho, ou é minha dependência emocional? Beleza? Segundo ponto que você tem que fazer é isso. A partir do momento que você identifica isso, você tem que perceber o seguinte: baseado em todos os sintomas que eu tenho com relação à minha dependência emocional, qual é o meu comportamento que eu posso ter com relação a ela? Comportamento é a situação do seguinte: por exemplo, normalmente uma pessoa que é dependente emocionalmente falando, o que ela faz? Ela manda muita mensagem, ela busca a validação do outro, ela quer a resposta do outro de imediato, mas se a pessoa ali, em uma certa situação, talvez não te responde de imediato, ou talvez demore 1 ou 2 horas, o que a pessoa que é dependente emocional começa a pensar? Ela começa a pensar assim: nossa, a pessoa não está querendo falar comigo, a pessoa está brigada comigo, a pessoa está me traindo, a pessoa está conversando com o outro, a pessoa pode estar ali naquela situação ali, se envolvendo com o outro, no outro mensagem de aplicativo, e o outro está dando uma situação de alegria, de estímulos melhores do que eu mesmo poderia dar. A pessoa começa a olhar situações de inúmeras possibilidades, inúmeras neuroses acontecendo, e a psicanálise usa para poder utilizar sobre melhoria disso. A pessoa começa a projetar 1 bilhão de coisas, mas talvez a pessoa só esteja ali com uma situação de, por exemplo, a bateria do celular acabou. Ou então a pessoa pode estar numa situação de, por exemplo, ela está muito ocupada e ela não pode responder. Ou então a situação da pessoa do outro lado da mensagem pode estar também na situação do seguinte: ela pode estar com um monte de afazeres no seu trabalho e projetando e conversando com outras pessoas, respondendo e-mail no seu trabalho, e ela não pode naquele momento te responder ou te atender. Mas o dependente emocional, ele projeta um monte de problemas, um monte de coisas para que o outro possa validá-lo automaticamente e imediatamente. Então você tem que identificar isso, cara. Eu estou projetando no outro uma mensagem, o outro não me respondeu. De duas uma, essa situação que o outro não me respondeu, ela está me fazendo me sentir inseguro? E se ela está me fazendo me sentir inseguro, por que eu estou me sentindo inseguro? Eu estou me sentindo inseguro baseado na validação que o outro está colocando para mim, ou na validação que eu coloco para mim mesmo? Porque a partir do momento quando você faz a sua validação para você mesmo, meu irmão ou minha irmã, meu querido e minha querida, você não é dependente emocional, porque você sabe o seu valor e você sabe a sua validação. E o que vem acontecendo hoje muito nas relações? As pessoas não se validam por ser quem elas são. As pessoas não conhecem as suas qualidades por não conhecerem a si mesmas. As pessoas não conhecem aprofundadamente a si mesmos por não ter também algum processo terapêutico ou talvez não ter passado por um processo de terapia. Então, a partir do momento quando você valida você mesmo e não coloca no outro a validação, você não sente a situação de insegurança baseado no que o outro projeta para você. Colocou essa situação de comportamento, situação comportamental. Aí você faz as seguintes situações.
Por exemplo, eu estou ali baseado num sintoma de dependência emocional. Aí eu faço uma seguinte pergunta: por que eu estou sentindo isso? A dependência emocional ela é atrelada ao valor de felicidade, esperando uma resposta do outro. Então, quando nós esperamos uma resposta do outro, nós temos que fazer a seguinte situação: quanto mais você quebrar as narrativas dentro de você, mais você vai deixar de ser dependente emocionalmente. Porque quebrando as suas narrativas, você vai deixar de ser dependente emocionalmente. E o que é quebrar as narrativas? É o exemplo que eu disse aqui. Se o outro não me respondeu, tá tudo bem. Se o outro não me respondeu a mensagem, tá tudo bem. Porque eu sei o meu valor, eu sei a minha história e eu sei a minha validação que eu consigo por parte de mim mesmo. O outro me respondendo no tempo dele, na hora dele, no momento dele, para mim tá tudo bem. E aí você tem o quê? Uma relação saudável, uma relação de equilíbrio, uma relação de amor, que é baseado no carinho e no zelo, e não numa validação sua, do seu ego individual. Que cada um de nós, querendo ou não, quando projetamos o outro, queremos sempre saciar o nosso ego individual. E relação não é saciar o seu ego individual, é saciar o ego de uma maneira coletiva. E principalmente de uma maneira saudável. Beleza? Segunda situação é o seguinte, gente, que a gente pode acontecer também na relação de dependência emocional. Às vezes você está ali convivendo tanto com a pessoa e já está tanto nos estímulos que a pessoa colocou em você e você já está tanto dependente daquela pessoa. Quando eu falo estímulos é o seguinte, vou dar um exemplo da mesma situação da mensagem. Aí você foi lá e projetou na pessoa a mensagem. A pessoa não respondeu, tem lá os seus afazeres, tem o seu dia a dia, demora para responder. Aí vamos supor que você cobra da pessoa, você não me responde, você tem que me dar atenção, eu te respondo na hora, eu no máximo demoro 10 minutos, eu não te deixo de responder, a gente tem que fazer isso e vice-versa, o relacionamento tem que ser recíproco, mas não tem nada disso, você está só querendo validar seu ego. Está querendo só validar a sua felicidade. Aí você vai lá e cobra do outro. Aí você foi lá e cobrou do outro, o outro te dá a resposta. Aí você tem seu ego alimentado, o outro está lá, ó, sendo sugado pelo seu ego. Sendo sugado por aquilo que você ofereceu como condição, amor condicional. Só que você está tão dependente do outro, que de duas uma, existem situações que quando acontece isso, é necessário ter a abstinência do outro. Por quê? Gente, pensa comigo o seguinte, relação, você tem um momento de felicidade e você tem um momento de sofrimento. Quando você chegar no momento de sofrimento, você tem que fazer a pergunta para você mesmo da seguinte situação. Esse sofrimento que eu já estou, que não está legal, e eu já estou reconhecendo isso, esse sofrimento que eu já estou, se eu permanecer nele, ele vai me fazer ser uma pessoa melhor ou uma pessoa pior? Se a resposta for te fazer ser uma pessoa melhor, baseado na validação de amor, carinho e zelo, tudo bem, continue e permaneça. Mas agora, se essa relação ela está te conduzindo a ser uma pessoa pior, irmão ou minha irmã, o que eu te aconselho é o seguinte, existe uma frase de um pensador que chama Kobe Bryant, ele dizia, Deus falou, amai vossos inimigos, e eu obedeci, amei a mim mesmo. Se você vê que está numa relação de sofrimento, de dependência emocional, e se você permanecer ali, vai te prejudicar mais ainda como pessoa, você é necessário ter abstinência. E o que é abstinência? É separar-se da pessoa. Porque se você continuar com a pessoa, você vai sempre alimentar a dependência emocional. É a mesma coisa do caso do usuário de drogas. Às vezes o usuário de drogas ele já está tão fissurado na droga que é necessário ele passar pelo período de abstinência. E o que ele faz? Retira-se ele do ambiente que é de droga, coloca ele num ambiente diferente para que ele comece a conviver ali e ter a abstinência.
de não ter mais contato com a droga. Então, se você é uma pessoa dependente emocionalmente falando de outra pessoa e você não consegue romper esses laços, você não consegue fazer esses padrões comportamentais, você já não consegue olhar para você mesmo e olhar para você distinguir o que é amor, zelo e carinho, o que é minha dependência emocional, eu te sugiro, você mulher e você homem, se você estiver nessa situação, separe da pessoa. Passe por um período de abstinência. E mais cedo ou mais tarde você olha se vale a pena você voltar ou se vale a pena você romper com aquela pessoa, porque ela te coloca numa situação de dependência emocional. Pessoal, eu poderia estar falando aqui várias situações, várias ferramentas que você poderia utilizar com relação à dependência emocional. Mas para o vídeo não ficar muito longo, eu te convido aqui para você colocar as suas opiniões nos comentários. E se você assistiu o vídeo até aqui, eu te convido também a você dar um like, clicar no joinha, se puder, por gentileza também, compartilhar o vídeo para que a gente possa alcançar mais pessoas, para que o nosso canal, que é de Psicanalizando Vidas, possa atingir mais vidas para ser transformadas e mudadas. Então, dependência emocional é isso. É você, primeiro, identificar que você tem essa necessidade, que você é uma pessoa dependente e você começar a mudar os seus padrões comportamentais. Mas além de mudar, se isso tudo ainda não resolveu, é necessário passar por um período de abstinência da pessoa. Beleza? Então, eu vou finalizar o vídeo por aqui. Se você assistiu até aqui, eu te agradeço do fundo do meu coração e eu te espero no próximo vídeo. E eu espero que isso tenha te ajudado a não ser mais uma pessoa dependente emocionalmente. Beleza? Então, no mais, um abraço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.